Fala aí, meu povo! Boa terça-feira, Feliz Natal pra vocês. Isso aqui muito provavelmente é o último vídeo que eu gravo antes do Natal, então Feliz Natal. Espero que vocês possam nesse dia 24 encher a boca de vocês de peru e ser muito feliz depois disso. Tem muita gente também que come peito de peru, né? Então tem muita gente que vai colocar o peito na boca também e é sempre uma boa. Feliz Natal, gente! Faça favor de passar com a família de vocês, com quem vocês gostam e de dar um abraço em todo mundo. Esse vídeo eu vou trazer alguns pontos de últimas notícias do Barcelona até aqui, desse ano de 2025, porque nunca se sabe quando que o Barcelona vai ter uma nova notícia, mas é simplesmente fazer um apanhado dos últimos dias do Barcelona, situação de lesão de alguns jogadores, de inscrição de outros, e por aí vai. Vocês façam o favor de me dar um presentinho de Feliz Natal e de fazer aquelas coisas para engajar vídeo, né? Curtir, comentar, mandar esse vídeo para alguém, hypar o vídeo, esse tipo de coisa que eu gosto muito. Primeiro, uma dúvida que tem aparecido em alguns torcedores do Barça sobre a inscrição do João Garcia, porque ele foi inscrito com parte do sistema que o Barcelona pôde utilizar quando o Ter Stegen teve uma lesão de longa duração, de utilizar 80% do salário do Ter Stegen. Não é que o Ter Stegen ganhe menos dinheiro com isso, é que você pode utilizar para fins contábeis o salário de um jogador para inscrever outro e ter assim mais margem de fair play. E o Barcelona utilizou esse mecanismo e o João Garcia está inscrito até o final da temporada. O João Garcia está inscrito por mais que o Ter Stegen volte a jogar, com esse mecanismo que o Barcelona utilizou, porque ele tem um salário bem mais baixo, então foi possível, por conta do salário dele, inscrever. O Barcelona, para o próximo jogo, vai poder continuar contando com o João Garcia, com o Rashford, sem nenhum problema, tá? Tá tudo certo com o João Garcia. Depois do jogo contra o Villarreal, que o João Garcia foi muito bem, e eu gravei o vídeo até antes da entrevista coletiva do Flick, o Flick disse que o João Garcia foi o melhor jogador em campo, e eu também acho que foi uma vitória graças ao João Garcia. O Barça chegou a 3 jogos sem sofrer gols, tem um com o Ter Stegen, né, contra o Guadalajara, na Copa do Rei, no meio disso. 3 jogos sem marcar, primeira vez na era Flick, que o Barcelona, sem encaixar, perdão, primeira vez na era Flick que o Barcelona passa 3 jogos consecutivos sem sofrer gols. Eu acho que existe uma melhora relativa da defesa, contra o Villarreal permitiu muito, mas a gente viu tantas vezes outros times ganhando os jogos por conta dos seus goleiros e o Barcelona mostrou que também tem isso. Tem até uma notícia do Mundo Deportivo, uma notícia opinativa, né? um texto de opinião do Mundo Deportivo dessa terça, dizendo que o Barcelona achou seu Courtois. Tantos e tantos dias que o Real Madrid não foi bem, mas que o goleiro salvou, e o Barcelona também teve isso em Villarreal, e é muito importante ter isso. No ano passado, quando o Barcelona ficava muito exposto por conta da linha alta, e muita gente me perguntava o que o Barcelona tinha que fazer, eu dizia, tem que melhorar a pressão para que o adversário toque pior essa bola e que não faça bons passes quando o Barcelona está saindo com sua defesa para deixar impedimento. E uma vez que os caras estão habilitados, é zagueiro rápido e contundente para se recuperar e goleiro bom de 1 contra 1. E o João Garcia dá essa nova cara ao Barcelona, essa nova possibilidade ao Barcelona de ter um goleiro bom de 1 contra 1, coisa que com o Chesney a gente via que não dava. E eu até falei no vídeo de domingo, pós-vitória contra o Villarreal, o fato dele não vir dessa escola alemã e de fazer o X e de goleiro de handball, deixa ele menos previsível quando está cara a cara com os atacantes, além de ser um goleiro muito ágil. 3 jogos consecutivos sem sofrer gols. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido com o Xavi, naquela melhora que o time teve com o Xavi, pós o anúncio da saída dele, pós o anúncio dele da saída, porque depois teve um anúncio do clube. O Barcelona venceu o Getafe 4-0, empatou 0-0 com o Atlético de Bilbao e venceu o Mallorca 1-0. Esses jogos foram entre os jogos contra o Napoli, que o Barcelona empatou 1-1 e depois ganhou 3-1. Ficou 3 jogos sem sofrer gols naquela sequência com o Xavi. Ainda falando de defesa, Christensen teve uma lesão, vai ficar bastante tempo fora. É uma ruptura parcial de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Como é uma ruptura parcial, por enquanto, descarta-se cirurgia, e não é aquela parada de 10 meses, 11 meses, 12 meses, estão falando de 4 meses fora do Christensen, voltaria só para o final da temporada e olhe lá. Então o Barcelona deve ir e pensa em ir no mercado para buscar um zagueiro, só que não tem muitas opções disponíveis. Pô, e o Bastoni, e o Schlotterbeck? Esses caras têm contrato, são caríssimos e não vão querer sair, nem o clube que detém os seus direitos, liberar em meio de temporada. Então não dá para contratar um zagueiro com esse perfil, então não sei se o Barcelona vai achar e vai contratar por contratar qualquer zagueiro no mercado de inverno, só porque tem a possibilidade. Fica muito curta a zaga do Barça, tá? Com os problemas psicológicos, por assim dizer, do Ronald Araújo, com a ausência do Christensen, com a saída do Inigo Martínez para um clube que não trouxe ninguém. Nesse momento é Pau Cubarsí, Eric Garcia, o Condé pode jogar por ali também, o Gerard Martin que vem jogando,
e quando voltar o Ronald Araújo. É muito pouco, é só um canhoto que é um lateral e que a gente viu que teve dificuldade contra o Villarreal quando foi mais exigido. Seria bom contratar, não sei se tem no mercado e se tem condições de contratar um zagueiro para essa baixa do Christensen de pelo menos 4 meses. Quem vai voltar é o Dani Olmo, se machucou fazendo gol contra o Atlético de Madrid, né, naquela muito boa jogada coletiva do Barcelona, ele lesiona o ombro no dia 2 de dezembro, volta contra o Espanhol 3 de janeiro. Esse jogo vai ser dificílimo, tá? O Espanhol está jogando muito bem, tem um bom time, a rivalidade é imensa, mais do Espanhol pro Barcelona do que do Barça com o Espanhol. E o jogo vai ser na casa do Espanhol. Dani Olmo deve voltar, o que encorpa muito o time, né? A gente viu contra o Villarreal saindo do banco de reservas Lewandowski e Rashford. Numa dessas tem Lewandowski, Rashford e Dani Olmo para sair do banco de reservas. Realmente encorpa muito o ataque do Barcelona, tendo o Dani Olmo, que quando começou a jogar bem teve essa lesão no ombro. Vamos ver como é que é a segunda parte da temporada dele. Barcelona disse que vai jogar fora de casa contra o Espanhol, o que vai dar ao Barcelona uma margem muito grande sem jogar no Camp Nou. Tinha jogado contra o Osasuna no dia 13 de dezembro, alguma coisa assim. E só volta a jogar dia 25 de janeiro no Camp Nou. Porque depois desse jogo tem a Supercopa da Espanha, que vai jogar fora contra o Atlético de Bilbao e depois a possível decisão da Supercopa. Depois tem Copa do Rei, que é fora de casa também. E depois o Barcelona joga contra a Real Sociedad, e eu acho que faz mais um jogo fora de casa, antes de voltar ao Camp Nou, que vai ser contra o Oviedo dia 25 de janeiro. Tem Liga dos Campeões fora de casa também, né, contra o Slavia Praga, e depois volta contra o Oviedo. Então tem 40 dias fora do Camp Nou, o que é muito tempo jogando fora de casa, é verdade, mas dá tempo de se trabalhar nas obras do Camp Nou. Então é possível que nesse retorno contra o Oviedo, e logo depois tem um jogo contra o Copenhagen para fechar a primeira fase da Liga dos Campeões, que o Barcelona já tenha a licença 1C. Depois que consegue a primeira licença de ocupação, as outras têm menos burocracia para conseguir. Então o Barcelona ainda precisa trabalhar para aquela área ali atrás do gol, onde normalmente ficava a grada de animação, que ainda não tem notícia de quando vai voltar, mas onde fica a torcida do Barcelona que faz mais barulho, que empurra um pouco mais, aquela área ainda não está liberada e ela deve ser liberada, pelo menos a expectativa é essa, para a partida contra o Oviedo no dia 25 de janeiro. Isso vai fazer a capacidade de subir de 45 para 62 mil pessoas. Isso é muito boa notícia do ponto de vista de ambiente, de força para empurrar o time, também do ponto de vista econômico, 17 mil lugares a mais é uma capacidade de ganhar muito mais dinheiro também. E depois vai faltar o último anel para fazer em cima, que está sendo feito, inclusive, já está sendo feito enquanto o time está jogando lá, que vão dar mais 40 mil lugares ao Camp Nou. É basicamente colocar um grande estádio, né, em cima do que já tem. E depois aí a parte da cobertura, e aí o estádio vai ter que parar de novo. Isso deve ser ao final da próxima temporada ainda. Então deve demorar ainda para fazer a cobertura do Camp Nou. O Barcelona provavelmente vai ter que jogar alguma coisinha fora de casa no início de alguma temporada, não sei se é 26-27 ou é 27-28, quando for cobrir o Camp Nou. Mas para o próximo jogo em casa já deve ter capacidade para 62 mil pessoas. Vai empurrar muito mais o time, vai fazer muito mais barulho, vai pressionar muito mais o adversário, vai gerar muito mais match day. Então são ótimas notícias para o Barcelona. Falei de Camp Nou, não sei se vocês estão percebendo, mas está tudo linkadinho assim. Falando em Camp Nou, não vai ser dessa vez ainda que Messi vai voltar a jogar no Camp Nou, porque a gente teve definição da finalíssima entre Espanha e Argentina, e o jogo vai ser em Doha, no Catar. 27 de março, a Argentina campeã da Copa América, a Espanha campeã da Euro, vão se enfrentar na finalíssima. A gente teve isso antes da Copa do Mundo do ano passado, Copa do Mundo de 2022, né, com a Itália e a Argentina se enfrentando um 3-0 para a Argentina. Primeiro confronto entre Lamine e Messi, se os dois estiverem saudáveis até lá, e não vai acontecer em Barcelona. Então a volta do Messi não vai ser uma volta que o Barça não participe, né? Eu acho isso bom. Por um jogo de despedida do Messi no Camp Nou, eu prefiro, e eu acho que todo mundo prefere assim também, que seja ele com a camisa do Barcelona, que ele jogue, que ele receba a ovação e todas as homenagens do Barcelona. E não da Real Federação Espanhola de Futebol em Barcelona, coisa que no Camp Nou, a seleção espanhola não joga no Camp Nou acho que há mais de 40 anos, jogou recentemente no estádio do Espanhol, mas no Camp Nou não, a gente sabe as diferenças políticas, históricas que separam, né, Real Federação e Catalunha e Barcelona, e ainda com a seleção da Argentina ali, então acho que realmente teria pouco a ver que a finalíssima fosse jogada no Camp Nou. Eu prefiro um jogo pro Messi e não um jogo que tenha envolvido seleção da Argentina, seleção da Espanha e todas essas outras distrações. Então 27 de março,
a gente tem a finalíssima em Doha, no Catar. É isso daqui, meu povo. 10 minutinhos de notícias do Barça para vocês. Não sei se faltou alguma coisa ou não. Muita gente me perguntando da história do Hans Flick com o cara que filtrava as informações no vestiário, se era Ter Stegen ou não. Ninguém tem informações sobre isso. Para quem não sabe o que aconteceu, antes do jogo contra o Guadalajara, Hans Flick já estava desconfiando que alguém estava vazando informação no vestiário do Barcelona e ele passou para um jogador que jogaria o Chesney. Isso vazou na imprensa. E dentro da cabeça do Hans Flick sempre estava que jogaria o Ter Stegen. Então ele soube, vazando essa informação do Chesney, quem é que era o cara que estava vazando informações. Não sei se esse cara vai ser castigado ou não, o que é que o Hans Flick vai fazer com essa informação. Mas muita gente especulou o Ter Stegen e já vi notícias e conversei com gente falando, não, é pouco provável que tenha sido o Ter Stegen. Primeiro porque ele não falaria isso com o Ter Stegen. E segundo porque os jornalistas, foi o Vitor Navarro que deu notícia, não seria muito próximo do Ter Stegen. Enfim, veremos quem que é esse informante do Barcelona que foi desmascarado internamente pelo Hans Flick. É isso, meu povo. Agora sim, ho, ho, ho. Feliz Natal para vocês. Podem procurar aí no saco o que vocês têm para ganhar no dia 24. Valeu, gente. Um beijo, hein? Até mais. Tchau, tchau.